Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores, o nosso programa O Homem Universal. Então, na nossa viagem pela história, estamos na era contemporânea do livro O Reino do Homem, de Norberto Kepp, volume 2, onde o Dr. Kepp faz uma análise de todos os aspectos principais dos pensadores da nossa era e as suas maiores influências, tanto no sentido positivo como no sentido negativo do termo. Nós acreditamos que, se nós nos conscientizarmos dos erros que esses grandes pensadores, grandes filósofos, cientistas do mundo fizeram, então haverá possibilidade de, corrigindo-os, nós então nos unirmos num denominador comum que é a verdade, a realidade, para que a gente possa dar as mãos para uma recuperação da civilização. Parece que quanto mais se avançou na era do homem, mais problemas, maior diversidade de pensamentos, maiores discrepâncias foram se manifestando, trazendo consigo certos problemas que estão agora de difícil correção, até mesmo no que se pode ver nas ciências elas mesmas, né? Porque toda ciência tem uma filosofia atrás do que ela pratica. Então, os erros na filosofia são imprescindíveis para que a ciência retome o seu verdadeiro rumo. Dr. Kepp. Hoje nós vamos falar de pensadores contemporâneos, mas eu queria voltar um pouco no tempo para dizer da importância, como Bertrand Russell falou, ele era pensador inglês do século XIX, século XX, que a grande filosofia que houve na humanidade, que é chamada perene, foi a filosofia escolástica. E essa filosofia é que trouxe praticamente a metafísica para o mundo. E o maior pensador foi Tomás de Aquino, que conseguiu resumir, ele fez uma suma, né? Mas só que uma suma teológica. Mas ele conseguiu, sozinho, dá praticamente um impulso muito grande por vários séculos na civilização. E eu gostaria de mostrar um aspecto assim psíquico que ele colocou e diz muito respeito ao trabalho de psicoterapia, já naquele tempo, né, no século XIII. Então vejam aí a foto dele. Agora, em seguida, eu vou mostrar algumas sentenças que ele criou, porque ele era muito interessado em saber por que o ser humano era infeliz ou feliz. E como a gente sabe, ele era um monge e ele viveu praticamente a vida toda no mosteiro. Então ele fez um capítulo na Suma Teológica que é tão atual como, vamos dizer, seria naquele tempo, né? Ele faz uma questão de questionário sobre como o ser humano encontrar felicidade. Então, quero que os senhores notem a enorme diferença entre o pensamento do ser humano atual, porque o pensamento do ser humano atual é muito materialista. Ele ou quer na vida dele dinheiro, ou quer honras e riquezas, né? Muito narcisista. O ser humano quer alimento, drogas e álcool e bebidas e assim, só no mundo material procurando encontrar satisfação nos sentidos. Então notem aí esse questionário que o Tomás de Aquino fez do ser humano normal e do ser humano, vamos dizer, neurótico. Veja lá em cima, ele fez a pergunta, no que o ser humano consegue ser feliz, né? Com o quê? Então ele faz uma pergunta, a primeira lá em cima.
ele pode ser feliz com as riquezas. Então, essas riquezas são mais as riquezas, né, materiais que o mundo fornece, que a gente pode dizer agora que são as riquezas que o dinheiro traz. Então, se os senhores notarem, verão que quase metade da população do mundo está atrás do, o francês fala, né, do l'argent, portanto, do dinheiro. Então, veja a resposta que ele dá lá na primeira pergunta, que essas riquezas não podem dar felicidade porque são inferiores ao ser humano. Quer dizer, algo que não é acima do ser humano, que não pode fazer o ser humano subir, se elevar, não pode dar riqueza. Então, como o dinheiro, como as riquezas mundanas, como se fala, né? Ou então naquele tempo Tomás de Aquino falava, como são inferiores ao ser humano, não podem dar felicidade. Em seguida, veja lá, em segundo lugar, então são as honras que dão felicidade ao ser humano? Então a resposta dele já está ali. Não porque elas não dão perfeição. E veja depois a sentença. Geralmente as honras são postiças. Quer dizer, as honras são algo assim artificial colocado na vida do ser humano. Portanto, são algo que hoje pode o indivíduo ser muito honrado e amanhã desonrado. Então, isso não pode dar felicidade porque não são naturais, né? São artificiais. Depois, em terceiro lugar, será que o poder, né, dá felicidade para o ser humano? Ele fala que o poder não pode tornar o ser humano porque o indivíduo que tem o poder, ele tem que trabalhar para o bem do próximo. Veja aqui. Questão muito interessante. Atualmente a gente sabe que o indivíduo que tem poder trabalha para ele, que ele usa o poder em benefício dele. E veja, naquele tempo já o Tomás de Aquino, que era um grande pensador e maior teólogo ainda, né? Ele foi o maior teólogo da humanidade, que o poder só era concedido para o indivíduo trabalhar para os outros, não para ele. Em quarto lugar, ele faz a pergunta, a felicidade consiste na saúde? Ele diz não, porque é passageira, né? Inconsistente. O indivíduo pode hoje ter saúde e amanhã não. Em quinto lugar, será que está nos sentidos? Os sentidos, aí ele coloca a questão sensorial do sexo, inclusive. Ele fala não, porque são grosseiros demais. Algo muito grosseiro não pode elevar o ser humano para o bem, para a felicidade. Então veja, em sexto lugar, a ideia dele no que o ser humano, no único elemento que o ser humano pode ser feliz. A felicidade vem do espírito, né? Ele faz a pergunta. Sim, porque do espiritual, ou melhor, é só do ser divino que viria a felicidade do humano, para o ser humano, né? Então, para alcançar a felicidade e o bem, o ser humano precisa fazer o bem, inclusive para ter merecimento de ser uma pessoa feliz. Então, notem que a grande infelicidade atualmente do ser humano é devido a essa inversão, né, que o ser humano cometeu, colocando o sensorial, os sentidos, acima do espiritual, que o ser humano ele é 90% espiritual e 10% sensorial. E ele quer viver 100% quase sensorialmente. A gente fala do indivíduo materialista, né? De maneira que a felicidade só pode vir da questão espiritual. Então veja essa sentença aí que eu coloquei. A ciência é filha da filosofia e neta da teologia. Eu quero dizer com isso que aquelas barbaridades, né, que na Idade Média houve, de perseguição
aquele pessoal que perseguia, colocava as bruxas na fogueira, até uma santa, né, Joana d'Arc, foi queimada, a Inquisição terrível. Não era bem devido a um tempo assim teológico, era mais um tempo teomânico, em que o ser humano se achava assim um verdadeiro Deus. E atualmente eu queria então dar informação sobre alguns autores científicos e filosóficos que acertaram no caminho que trouxeram para o ser humano atual. E o primeiro deles, veja lá o que eu vou colocar, é um indivíduo da Polônia, Bronisław Malinowski. Ele fez o seguinte, ele era um estudioso das tribos primitivas. Antropólogo, né? Ele é antropologista, né? Então, ele, em vez de ficar lá na Europa estudando, né, as civilizações de longe, o que ele fez? Ele pegou um navio, naquele tempo era navio, e foi para a África estudar os povos primitivos. Então, ele estudou os povos primitivos no seu habitat, né? Onde eles moravam. E veja o que aconteceu, as ideias que ele trouxe. Ele fundou uma escola funcionalista, que chama trabalho de campo. Então, ali, veja bem, a psicopatologia freudiana, psicanalítica, coloca as questões de complexo de Édipo, de castração, essas questões sexuais, né? E a humanidade dá muita importância a isso. Então, veja, em segundo lugar, o que ele falou? Que entre os povos primitivos não existe castidade pré-nupcial, naquele tempo, né? E nem mesmo fidelidade conjugal nas tribos primitivas. Então, ele quis dizer isso, que a tribo primitiva não era exemplo para a civilização, que o ser humano não veio da tribo primitiva para a civilização e que não adiantava os antropólogos, né, irem nas tribos primitivas para pegar inspiração, que as tribos primitivas eram tão, assim, vamos dizer, deturpadas como qualquer civilização ocidental de agora, atualmente, né? Então, veja, em terceiro lugar, Malinowski demonstrou que os povos primitivos têm civilização pior do que as nossas. Então, eu sempre falo, né, que o ser humano não é evolutivo, ele não vem do menor para o melhor. A civilização em geral veio de uma civilização alta, de uma civilização melhor para o pior. Então, veja em quarto lugar o que ele falou. Que ele contrariou as ideias de Rousseau, Darwin, Freud, Piaget, Skinner, Reich, Fromm. Então, ele derrubou o pensamento científico moderno. Agora, vejam, né, que ele é um autor que poucas pessoas falam. Por quê? Porque ele vai contra o sistema atual científico filosófico, o sistema atual que é invertido e fala, vamos dizer, ao contrário da verdade. Então nós já voltamos, né, Cláudio? The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English? Em nosso mundo moderno, os desafios são reais e urgentes. Medicamentos são 16 mil vezes mais letais que os terroristas. Depressão dobrou a cada geração desde os anos 20. Mas agora existe uma ciência para resolver esses desafios. Especialização em gestão da psicossociopatologia, formando líderes para o século XXI.
O senhor nota a confusão de opiniões, né, de doxas que temos no mundo, principalmente atualmente. O senhor acabou de se referir ao ser humano como sendo 90% espiritual e 10% material. E nós sabemos de muitas academias, muitos autores que até hoje afirmam que o ser humano é basicamente, estruturalmente material e que o pensamento dele é um resultado de uma operação neuroquímica, eletroquímica cerebral. Então seria importante que a gente distinguisse por que esses cientistas, entre aspas, do momento, seguiram esses caminhos, que na verdade até a própria nova física, que veio assim numa comprovação desses antigos pensadores que viam lá já os gregos, né, que tinham um atomismo filosófico, que mostram que toda a matéria, toda a criação, ela é resultado, é a ressonância da energia invisível essencial dentro do tempo e do espaço. Quer dizer, esse é um conceito da física moderna, iniciada até pelo Tesla e desenvolvida depois pelo senhor também, melhor, e que então vem comprovar que mesmo a matéria, mesmo o corpo, ele tem origem na energia que é invisível, né? Pelo Tesla, né, Cláudia? O Tesla mostrou a energia escalar, né? E essa energia escalar é anterior à eletromagnética. Então, ele é um cientista falando. Ele nasceu na Hungria e trabalhou muito tempo na Áustria, estudou lá. E depois ele foi para os Estados Unidos e lá ele fez as experiências incríveis. E ele fez mais de 900 descobertas, 900 praticamente invenções. E foi ele que desenvolveu a usina hidrelétrica, foi ele que mostrou até a possibilidade da energia livre, que poderia nós estarmos usando agora, mas só que os grupos econômicos não permitiram isso porque eles perderiam o poder social. Então, doutor Kepler, eu queria reforçar, então, que esse conceito de que a matéria, inclusive, é resultado dessa energia invisível, é um conceito moderníssimo da ciência, um conceito científico dos mais avançados e que só não está ainda sendo conhecido e ensinado nas escolas por motivos de interesses econômicos. E tendo conhecimento disso, nós voltamos então à história a contemplar esses pensadores, como o senhor mencionou, Tomás de Aquino e tantos outros que o senhor está falando nos seus programas, como verdadeiros gênios, né? Que tratavam de aspectos muito verdadeiros e que depois foram temporariamente como que tirados da sua proeminência por causa dessas teorias invertidas, achando que o ser humano não passa somente de um corpo, uma vida temporária, que a questão de alma e uma imaginação, questões psíquicas são discutíveis. Mas já o Aristóteles, viu, Cláudio? Quando ele foi reintroduzido na Europa no século IV, não, no século VII, pelos árabes, ele trouxe essa ideia, ao contrário de Platão, da mentalidade que era daquele tempo, que o conhecimento, que tudo que o ser humano soubesse viria pelos sentidos. Então ele dizia assim, que nada está no intelecto que não venha dos sentidos. E essa ideia do Aristóteles é uma ideia errada, né? Porque dos sentidos para o intelecto não passa nada, porque os sentidos captam imagens. A vista, né, olfato, paladar, etc., captam imagens. E o cérebro não capta só imagens. O conhecimento é captado diretamente no cérebro da abstração do ser humano. Então, o conhecimento, vamos dizer, a filosofia, a ciência, vem do próprio interior do ser humano. O ser humano já é criado com uma certa ciência infusa, ciência inata. E essa colocação do Aristóteles como dono da verdade, inclusive nisso, Tomás de Aquino aceitou Aristóteles e cometeu esse erro. Foi essa base aristotélica que trouxe o começo do materialismo para a sociedade. Agora eu queria mostrar um autor moderno,
Merleau-Ponty é um francês que ele esteve até há pouco tempo aqui no Brasil. Veja o que ele falou sobre essas questões de filosofia atualmente. Olha, em primeiro lugar, ele fala que o filósofo confunde filosofia com política. Portanto, ele já começou a ver uma filosofia que não era bem filosofia, era mais política, algo superficial. Já é um pouco diferente dos pensadores germânicos, né? De Kant, de Schelling, de Hegel, que trouxeram mais a vida psíquica ligada à parte espiritual. Em segundo lugar, veja o que ele falou, só a consciência pode realizar tanto a filosofia como a ciência. Em terceiro lugar, a ideia de que a linguagem poderia unir todos os povos. Agora, isso é interessante porque todas as línguas que o mundo tem uma raiz comum, que pode ser descoberta, né? Porque, na prática, o ser humano, ele não precisa, vamos dizer, aprender gramática para saber de uma língua. Quer dizer, a criança aprende ouvindo os pais falando, né? As outras pessoas adultas falando. A criança não precisa aprender gramática para depois saber falar. Então, até esse é o princípio da escola que nós temos, da Milênio, que o professor lá traz mais os conceitos, as ideias, e depois a pessoa aprende. Com o tempo, né? Por que fala deste ou daquele modo? Aliás, a língua é o ser humano que faz. Então, existem muitos neologismos, né? A pessoa tem que criar novas palavras para ser entendida. Então, essas novas palavras são conceitos que vêm do interior. Então, veja, em quarto lugar, o que ele fez. Ele influenciou Lacan, que baseou numa psicoterapia através da linguagem. E essa ideia lacaniana é totalmente errada, não chega na raiz do problema. Porque não é através da linguagem que vem a filosofia, mas a linguagem, vamos dizer, é a consequência da filosofia do ser humano. Então, Merleau-Ponty acreditou que o menor, a língua, poderia explicar o psicológico. Quer dizer, o menor fazendo o maior. Então, vamos ver agora as perguntas feitas para o nosso pessoal. Doutora Cláudia, o que a senhora pensa das ideias do Sartre? Ortiz, se a gente quer entender a França moderna, a gente tem que, obviamente, entender um pouco do que o Sartre fez e falou, porque ele parece ser a expressão mais importante da França contemporânea. Sartre foi a maior expressão do existencialismo francês. Embora ele tenha se baseado em grande parte no existencialismo alemão, ele foi a Berlim, estudou Husserl, estudou Heidegger, estudou Kierkegaard, o dinamarquês. Mas aí ele seguiu um caminho, um rumo próprio. Ele foi uma pessoa que tentou adaptar o marxismo ao existencialismo. Então ele tinha, obviamente, ideias assim muito paranoicas, né? Ele via o mal todo na sociedade. O principal livro dele era O Ser e o Nada. Então, o que Heidegger, por exemplo, fala do drama do ser humano, quando ele está no mundo, de repente ele se vê diante do mundo e fica com uma angústia existencial. O que eu vou fazer da minha vida? O que é existência? O que eu vou fazer da minha existência? Que essa angústia seria mais propriamente uma náusea. Que o mundo, a existência era tão absurda que provocaria então a náusea no ser humano. E que essa náusea só teria solução se houvesse um Criador, um Deus, para justificar o absurdo da criação. E como, de acordo com Sartre, se Deus é inexistente, foi uma invenção do ser humano, então a própria existência humana poderia se identificar com o absurdo. Então ele foi assim mais considerado por muitos como um literato do que um filósofo,
mas exerceu enorme influência na sua época. Nesse segundo volume do livro O Reino do Homem, Dr. Kepp fala dos filósofos do século XX. Então, aí ele explica algumas características desses filósofos. A primeira foi que eles fizeram uma análise de todas as ideias da civilização anteriores. E isso é muito interessante, essa análise que os filósofos fizeram. Mas, por outro lado, houve muita crítica. Esses filósofos criticaram muito as ideias e tiveram uma atitude muito forte de oposição às descobertas anteriores, mostrando uma atitude de inveja nesse ponto. Merleau-Ponty, por exemplo, foi um filósofo do começo do século XX que representou bem essa atitude. Por um lado, ele tentou fazer uma crítica das ideias anteriores e tentou fazer uma síntese. Agora, também deu uma grande contribuição, que foi achar que a consciência é a verdadeira fonte da filosofia. George Moore, ele deu base para a filosofia analítica inglesa junto com Bertrand Russell. Ele concentrou pesquisa muito no campo da língua, que deu base também para essas orientações semióticas e linguísticas na Europa. Ele tinha a ideia que as proposições do senso comum deveriam ser aceitas como verdadeiras. E nesse sentido, ele superficializou a filosofia, porque ele não considerou que esses conceitos podem ser também patológicos. Malinowski é um antropólogo polonês, nascido no final do século XIX e que faleceu aproximadamente na metade do século XX. Ele originou uma revolução no estudo da antropologia com a escola funcionalista, ou seja, que vai em campo para conviver com as tribos estudadas, para verificar os seus costumes, a sua crença, etc. Por incrível que pareça, até ele, os pesquisadores tiravam suas conclusões sem visitar esses povos, mas assim, de teorias que eles formulavam. Então ele uniu a experimentação, a observação, para verificar se essas teorias eram verdadeiras ou não. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. Vivemos ainda no paraíso terrestre, mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem. Junte-se a nós. Dr. Kepp, sabe o que eu acho que os telespectadores, alguns, devem pensar, vendo os nossos programas, vendo esses comentários, né?
que o ser humano, ele é exatamente isso que o senhor disse. Cada ser humano é um deusinho que pensa que as suas ideias são a verdade, né? Então vem cada um e fala, não, isso é a verdade, outro, não, isso é a verdade, não, aquilo é a verdade. Não, isso, aquilo. Então, essa atitude teomânica de cada um ser o dono da verdade é uma comprovação das suas teorias. Quer dizer, a gente analisando esses grandes pensadores, a gente nota que todos eles são teomânicos. Porque um anula o pensamento do outro, muitas vezes. Né? Ou então, como o José Ortiz mencionou, né, no bloco anterior, e o senhor mesmo fez referência, que os antropólogos estudavam as tribos primitivas sem sair de Londres, de Paris, né? Então, é o cúmulo, o ponto que chega à arrogância, à pretensiosidade do ser humano. Que o nosso trabalho, né, Cláudia, como você sabe, na ciência nós não temos assim uma pedagogia, nós não colocamos o indivíduo dentro de uma orientação. O nosso trabalho é para conscientizar como a pessoa é. Então você falando aí da teomania, né, da mania de grandeza, que a humanidade tem, então a nossa função é mostrar como o ser humano é megalômano, teomânico e invejoso, isso e aquilo. Agora, o que o indivíduo vai fazer com isso é por conta dele. O Freud já dizia que nós não temos uma função ética, uma função moral de colocar o indivíduo, como, por exemplo, numa orientação religiosa ou filosófica, dentro de uma linha. E outra coisa que eu acho muito importante é que o senhor normalmente, né, explica que o equilíbrio do ser humano e, consequentemente, o equilíbrio da sociedade não vem de uma teoria, não vem de um conhecimento intelectual, mas vem da honestidade interior que a pessoa tem ou não tem, ou tem parcial, mas vem da honestidade, basicamente. O indivíduo aceita, né, a realidade, aceita viver a verdade, ou ele não coloca empecilhos. E por falar nisso, você citou Sartre, né, na sua entrevista. E a filosofia existencialista tem uma ideia muito interessante, nesse sentido teomânico. Eles acham que é o ser humano que determina a essência dele. É como se o ser humano criasse a si próprio. Quer dizer, o ser humano fosse criado e criador ao mesmo tempo. Então, eu gostaria de colocar aí o Sartre para os senhores verificarem quais foram as ideias dele. Porque o Sartre, ele seguia, então, o Kierkegaard, o Husserl, lá da Alemanha, né, de Berlim, onde ele trabalhava. Heidegger. Ele, também o Heidegger. E, então, eles pegaram as ideias existencialistas e tentaram, vamos dizer, colocar no romance, porque ele era mais um literato, um romancista. Então vejam as ideias que ele colocou e que a França segue até hoje. Veja lá, por causa da liberdade, o ser humano é obrigado a fazer, compreende? Então, o ser, a realização, ele acha que vem da liberdade. A liberdade não é um nada. A gente fala que o ser humano, ele é praticamente o ser dele, que ele realiza aquilo que o ser dele é. E o Sartre achava, usando, né, a filosofia existencial, que a liberdade, quer dizer, o nada é que faria alguma coisa. Em seguida, lá, veja, em segundo lugar, é a pessoa que fornece sentido para a existência. Então, quando eu estava lá em Viena, com o Viktor Frankl, tinha naquele tempo Bosch, Binswanger, e o Heidegger, um pouco antes, eles diziam isso, né, que praticamente a neurose é falta de existência para a vida e que o ser humano tinha que fazer o seu sentido para a vida. Então, o Viktor Frankl escreveu um livro chamado Herzliche Seelsorge, quer dizer, uma cura de almas médica. Então, ele achava ali que o ser humano, ele poderia, através do trabalho dele,
da existência dele, criar um sentido para a vida, que seria, então, um bem-estar muito grande. Agora, veja a terceira sentença, o que ele fala. Que o inferno são os outros. Veja a total projeção do Sartre. Ele achava que o ser humano sofre por causa do outro, compreende? Que ele seria, assim, quase perfeito. É uma ideia que as pessoas muito doentes têm. Por exemplo, um país, às vezes, acha que é outro país que perturba. Um país, geralmente, mais adiantado, acha que são os atrasados que estragam a vida deles. De maneira que essa ideia é a causa básica da neurose do ser humano e muito mais da psicose, da doença mental. Então, veja, em quarto lugar, o que ele viu aí, que os problemas, assim, praticamente que o ser humano tem, são da sociedade. Então, ele foi marxista, achando que se a sociedade não fosse capitalista, ela seria uma sociedade quase perfeita, esquecendo que o marxismo é um capitalismo de Estado também. Tem o mesmo defeito de qualquer capitalismo. Então, Sartre, pela sentença lá, aprendeu com Husserl, Heidegger, Jaspers, Scheler e Kierkegaard, que estão mais ou menos nessa linha de que a existência que faria a essência. Vamos ver as perguntas agora. E quais foram os erros de Sartre, doutora Cláudia, na opinião da senhora? Eu acho que erros graves que Sartre cometeu foram, por exemplo, além do materialismo, além do ateísmo, ele considerar que o ser humano, de acordo com a decisão, a liberdade própria, ele pode construir a existência e a essência dele como lhe apraz. Então ele deu uma ênfase até a mania do ser, achando que dependendo da sua escolha, da maneira, o sentido que ele desse à sua vida, então ele estaria basicamente criando uma essência para a sua existência. Ele seria o resultado, como ser, o resultado do tipo de existência que ele fosse levar. E o fato de Sartre ter adotado uma anulação de todo o valor, de toda a moral, de toda a ética, de toda a metafísica, então ele tirou toda a esperança da humanidade. O ser humano não tem mais esperança no bem, no valor da verdade, da bondade, da fraternidade, de valores assim espirituais, de civilização. Foi uma anulação total. Parece que foi o ápice da negação, total negação da verdade, beleza e bondade na vida do homem. Merleau-Ponty, apesar de ter dado importância para a consciência, depois ele começou a achar que a linguagem era muito importante na construção da realidade. Isso foi um grande engano que ele cometeu e foi seguido, teve uma influência muito grande no psicanalista Lacan na França e na escola chamada estruturalismo, que acha que a realidade depende da linguagem. Esse é um grande engano, porque a linguagem reflete o que a consciência mostra, e não é a causadora e a criadora da realidade. O filósofo George Moore tinha a ideia que a verdade está na língua. Então ele cometeu uma inversão nesse sentido, que ele não percebeu que a língua é simplesmente uma manifestação da verdade que é anterior. Essa verdade nós temos em nosso interior. Já um filósofo americano, Richard Rorty, criticou ele bastante, falando que a pesquisa dele é muito estéril e infértil. Bem, o Malinowski teve mais acertos do que erros, né? Por exemplo, ele concluiu que as instituições sociais são uma síntese do povo, da maneira de pensar do povo e tudo. Exatamente a conclusão que chegou, por exemplo, o Dr. Kepp no seu livro Psicanálise da Sociedade. Um outro acerto dele foi que no final da vida ele abandonou o psicologismo e procurou estudar as sociedades tribais em função dos instintos básicos, das necessidades básicas e das necessidades culturais.
Então, os chamados imperativos culturais regendo, assim, a formação desses povos. Eu acho que isso foi um grande acerto. Logicamente, faltou a ele as descobertas da ciência moderna para fazer um trabalho mais completo. Se os senhores observarem bem, notarão que quanto mais essa civilização nossa vai progredindo, civilização a gente pode dizer entre aspas, né? Mais e mais o ser humano vai se tornando neurótico, porque essa ideia de que o ser humano sofre por causa ou da sociedade, ou principalmente da família, dos pais, por causa dos amigos, do emprego, por causa só então de elementos externos, então é que causa a grande neurose do ser humano. Eu vou mostrar um esquema aí que pode entender melhor essa questão. Veja lá, essa é a ideia do Jean-Jacques Rousseau, que deu inclusive a Revolução Francesa. Ele fala que o ser humano nasce bom e a sociedade o perverte. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o ser humano é vítima. Então, se destruir praticamente a sociedade, e não que a sociedade seja sã, não é. Eu até escrevi um livro sobre a sociopatologia, que a sociedade é tão doente como o ser humano. Como a sociedade foi feita pelo ser humano, que é doente, ela teria que ser doente. Então, vendo novamente o esquema, veja lá na roda do esquema o que está escrito. Que a sociedade seria má, né? Injusta, corrupta, inimiga do homem, exploradora, maligna, e o ser humano no meio bom. Então, notem que essa é a ideia que predomina até hoje, que o ser humano, ele teria que ver o problema fora. Então, se há uma psicoterapia que mostre isso, inclusive a freudiana, né, ortodoxa, que vê o problema no sexo. Se o indivíduo tivesse um sexo normal, seria normal. Se não tivesse, não seria. Essa foi uma ideia muito explorada por Melanie Klein. Melanie Klein, ela nasceu na Hungria, trabalhou na Áustria há muito tempo, e ela tomou a ideia de inveja que o Freud desenvolveu, e ela colocou, por exemplo, a questão da inveja subordinada à vida sexual. Então, o esquema certo seria o seguinte, que eu vou mostrar agora. Veja aí, que essa é a ideia de Norberto Keppe, que os senhores conhecem, né? Que o ser humano nasce patológico, mas pode se corrigir pela conduta. Então, todo o nosso esforço nesta vida é de corrigir a nossa conduta, mesmo a patologia que vem pela genética. E corrigindo isso, corrige também a sociedade. Social. É. Então, veja lá no esquema, na roda, que a sociedade é patológica, é doente, 90% é ruim, injusto, invertido, e o ser humano também é patológico. Então, daí o grande valor do ser humano, através do esforço dele se tornar bom para conseguir, vamos dizer, fazer algo de bom para o mundo. Então, o ser humano não está aqui para usufruir do mundo. Ele está aqui para fazer alguma coisa pelo mundo. Dr. Keppe, isso não é uma questão de virtude, assim, é uma questão de absoluta necessidade. Senão a humanidade acaba, né? O planeta acaba. Absoluta necessidade e urgência. Isso. Então voltamos dentro de instantes. The party's pretty boring until she approaches. Single, blonde, lovely blue eyes. I want to have your children, she says. You don't understand a word. Now don't you wish you'd learned English? O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França.
Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Eu gostaria de mostrar um cartaz aí que fala sobre a conduta do ser humano. Veja aí o que está escrito. O único valor da vida é o bem que se faz, né? Isso eu quero dizer claramente que o ser humano, atualmente, esse bem aí que se faz, é o bem que ele faz para ele. Então, qual é o bem que o ser humano acha que deve fazer? É cuidar do dinheiro que ele ganhar cada vez mais, cuidar da alimentação, quer dizer, se alimentar cada vez melhor, cuidar da bebida que ele tem, cuidar praticamente das riquezas dele. Portanto, uma atitude narcisista, né? Uma atitude de total egocentrismo. Então, é por isso que a humanidade está caminhando rapidamente para a sua extinção. Porque cada um consumindo o que pode do mundo, o mundo não tem mais condições. O senhor acha, Dr. Keppe, que o ser humano tem consciência disso? Ou eles acham que a coisa vai? Acha que o mundo poderia durar como está mais 100 anos, né? E não é assim como a gente está vendo. Então vamos ver agora um outro autor, George Moore, que é um inglês e que escreveu um pouco sobre o estruturalismo, né? O que ele achava que iria, vamos dizer, trazer a verdade para o mundo. Então veja, embaixo já está escrito lá que o século XX empobreceu inteiramente, que o século XX não tem mais filosofia, artes e cultura. Se os senhores forem pensar, qual é o grande compositor que tem atualmente? Um Beethoven, por exemplo, um Handel, um Schubert, um Verdi, um Puccini. Não existe mais atualmente nenhum grande compositor. Qual um grande pintor que existe atualmente? O mundo tem? Não tem nenhum. Todos eles já pereceram, né? Qual, por exemplo, no outro campo, por exemplo, na filosofia, um grande pensador atual, como foram esses do passado, o que o mundo tem atualmente de valor? É tudo medíocre. Por causa do quê? Por causa da inversão que a humanidade caiu, querendo ficar só no que é sensorial, material. Então veja o que o Moore fala. Ele explicava tudo através do estruturalismo, quer dizer, praticamente da gramática, né? A gramática que faria, então, o ser humano criar uma nova filosofia, uma maneira perfeita de pensar. Então ele queria entender tudo através de partes, veja lá, em segundo lugar. Então que o predicado seria irredutível. Ele dizia que o geral vem do particular. É como faz atualmente a globalização. Eles querem globalizar o mundo, a civilização, no sentido em que não de tornar tudo para o povo universal. Eles querem tornar o universal para o particular. Quer dizer, a globalização, eu li há pouco tempo que nos Estados Unidos, o poder lá está reunido praticamente para 6 grandes corporações, que eles têm toda a riqueza do país nas mãos, a riqueza de carros, de produção de material, qualquer tipo, até material de guerra, está dividido em 6 grandes organizações. Como, por exemplo, na Suécia, né? São 7.
De maneira que o que está acontecendo não é uma difusão do bem, da cultura, da riqueza. É praticamente uma, vamos dizer, uma privatização de tudo para alguns poucos. Eu gostaria agora de ver as perguntas finais. E como corrigir esses erros, doutora Clara? Eu acho que, de outro lado, Sartre teve uma visão interessante quando ele deu uma ênfase muito grande ao fator do tipo de vida que a pessoa quer levar. A existência ligada à atividade, à ação, como ele faz, como ele vive, como ele age. Então, nesse sentido, ele teve uma visão certa, porque o ser humano, de acordo inclusive com Kepp, ele tem a existência de acordo com a ação dele, o tipo de ação que ele tem. Se ele tem uma ação melhor, mais pura, digo, boa, bela, necessária, útil, boa para a humanidade, então a existência dele também vai ser uma existência boa, uma existência mais equilibrada, uma existência mais satisfatória. E se ele tem uma existência de negação, de corrupção, de neurótica, então ele vai sofrer as consequências disso e vai ter uma existência sem qualidade, vai ser doente, vai ser neurótico, psicótico, vai ter todas as suas consequências. Esse tipo de, vamos supor, de escolha, até de responsabilidade pela escolha é muito importante. Então seria um conscientizar dessa questão, desse engano somente de Sartre, achando que a existência podia ser qualquer uma, bem, mal, agressão, afeto, tudo como a pessoa decidisse, se conscientizando o aspecto da importância da metafísica, que a essência do homem só pode ser boa, bela e verdadeira, e a sua existência tem que estar de acordo com isso. Então, se isso for conscientizado, vai ser muito útil. Outra questão é que ele trouxe muito, assim, a noção da paranoia da humanidade. Ele costumava afirmar que o inferno é o outro, são os outros, né? Então, ele mostrou aí essa doença da humanidade que está até hoje elevada à máxima potência, nações lutando contra nações, indivíduos se isolando. Então é o pensamento paranoico colocado na filosofia, na literatura. Doutora Cláudia, Sartre, ele disse então que o inferno são os outros, mas parece que ele se esqueceu de ver que ele era o outro dos outros. Então ele não poderia dizer também, o inferno dos outros sou eu? O que a senhora pensa disso? Então, o senhor vê, Ortiz, que isso é justamente indicativo, né, do paradoxo da pessoa que projeta todos os seus problemas no exterior. Aliás, a projeção é a principal causa da doença mental. E a civilização francesa, ela tem essa tendência de ver toda a causa da problemática humana no social, nas leis sociais, nas injustiças sociais, em questões assim externas à vida interior, coisa que os alemães já prestaram mais atenção. Os germânicos, né, os filósofos germânicos. Se isso também for melhor conscientizado, eu acho que poderá ser útil. Tendo os conhecimentos trilógicos de Kepp, nós podemos conscientizar melhor o que Sartre fez de errado e de bom. Essa tentativa de síntese, que foi trazida principalmente por Hegel, é uma atitude muito louvável dos filósofos do século XX. Mas o que é interessante que o Dr. Kepp mostra nesse livro é que não é o ser humano que vai pegar todos os aspectos da realidade, vai unir e vai fazer uma síntese. Essa síntese já existe no interior do ser humano, porque as coisas da natureza são ligadas entre si. Então é mais uma questão do ser humano aceitar essa síntese que já existe e não de construir uma outra. Essa pesquisa linguística e semiótica levou, de uma certa maneira, até beco sem saída, porque filósofos tentaram achar verdade nos fenômenos exteriores. Então, filosofia na Europa acabou, não tem mais. Então, como corrigir isto? É que nós temos que ver que a verdade, beleza, todos os elementos originais estão no interior do ser humano. Então, como o Dr. Kepp está mostrando que a verdade, a resposta está em nosso interior. O mérito principal de Malinowski foi a denúncia que ele fez da forma como a ciência estava estudando assim, o ser humano, a antropologia. Agora, evidentemente,
para que nós possamos tirar o máximo de proveito desse método criado por ele, nós deveríamos fazer o estudo dos povos primitivos, agora também com base nas modernas descobertas, principalmente da psicanálise integral, por exemplo, a questão da teomania, da inveja. Por exemplo, uma antropóloga dessa escola, Margaret Mead, ela descobriu que não havia complexo de Édipo nas tribos que ela estudou. Agora nós precisaríamos ver, será que existe a questão da teomania, da inveja, como que isso funciona? Seria um estudo muito bonito. Eu gostaria de dizer o seguinte para os senhores, que o conhecimento vem do afeto, né, do amor da pessoa. O conhecimento não é fundamental, não é básico para, em seguida, como alguns pensadores do passado disseram, que a pessoa só gosta daquilo que conhece. Não, a pessoa só conhece daquilo que gosta. Então vamos dizer que se o mundo está nessa crise, é porque em geral o ser humano nem gosta do mundo. Então coloque aí uma última sentença. Olha lá, nada é conhecido se não for amado. Então, para que o indivíduo saiba exatamente a verdade, ele tem que ter muito afeto, muito amor. Senão ele não vai conhecer nada na vida, nem mesmo vai usufruir de uma vida melhor, como tu diria. Então, eu gostaria de deixar como uma pergunta, será que o ser humano ama tanto a vida dele, o planeta, como ele pensa? Se nós estamos sofrendo uma destruição tão intensa na nossa Terra? Isso. Tchau. Até.